Bom, pessoal, vamos começar então, retomar aí depois desse feriadão prolongado. Nas semanas anteriores nós tínhamos falado sobre força de Coulomb, sobre força elétrica, carga elétrica, e a gente vai dar continuidade hoje falando sobre o campo elétrico, tá? Tem alguma dúvida sobre as aulas anteriores, algum comentário que algum de vocês deseja fazer? Então vamos ao campo elétrico. O que é o campo elétrico? E por que esse campo elétrico existe? Hoje, o que nós chamamos de campo elétrico é um pouco diferente daquilo que se pensava no passado, quando ele começou a ser cogitada a ideia de um campo elétrico, tá? Nós vamos começar falando sobre campo eletrostático. Qual é a ideia de um campo eletrostático? Quando eu tenho uma carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, localizada em algum ponto do espaço, esta carga elétrica gera em torno dela um campo. O que significa esse campo? Se eu colocar uma carga elétrica em qualquer ponto onde o campo elétrico está atuando, a carga elétrica sentirá os efeitos desse campo. Por exemplo, aqui, se eu tenho um campo de uma carga positiva e colocar aqui em torno dela uma outra carga elétrica positiva, ela vai sofrer uma repulsão na mesma direção e sentido do campo elétrico. Se for uma carga negativa, ela vai sentir uma força de atração que é contrária ao que foi definido aqui como sentido do campo elétrico. Já uma carga negativa gera um campo elétrico, um campo eletrostático, em torno dela que a gente convencionou como sumidouro. Já vou falar um pouco sobre o que significa esse termo sumidouro, tá? O sumidouro aqui vai fazer com que uma carga positiva, se colocada em torno dela, sofra uma força de atração e uma carga negativa sofra uma força de repulsão. O termo fonte sumidouro, nesse caso, vem do seguinte: como foi convencionado que o campo elétrico de uma carga positiva tem o sentido da carga para fora, né, ele empurra as cargas positivas e atrai as negativas. E o contrário teve que ser adotado para a carga negativa, já que ela tem um campo elétrico com sentido oposto àquele da carga positiva. E quando a gente tem duas cargas elétricas, o que é mais comum, uma positiva e uma negativa, como é que fica o campo dessas duas cargas? Ele sai da carga positiva e vai para a carga negativa. E passa a ter essa forma aqui. Tá? Do lado livre, né, ele se assemelha um pouco mais a esse, né, nesse trecho aqui, e no restante ele acaba tendo uma forma bem diferente, indicando o seguinte: uma carga positiva colocada em qualquer ponto aqui, ela vai ser repelida pela carga positiva e atraída pela negativa, e vai sofrer uma força e tenderá a descrever uma trajetória com este formato aqui, né, dependendo aí da intensidade da carga que for colocada e da posição. Então, esse aqui seria o campo das cargas eletrostáticas positiva e negativa livres, e quando a gente tem as duas, ele passa a ter essa forma aqui, bastante diferente das formas originais, devido à composição dos dois. Tá? Tudo bem até aí? A ideia original do campo, ele vem de uma coisa chamada princípio mecanicista. Nos slides tem aqui um link para vocês lerem um pouco sobre o princípio mecanicista. Quem tiver curiosidade aí, da parte histórica da ciência, é bem interessante essa história, porque o problema da época que perdurou aí até 1930, 1935, é que todas as coisas tinham uma forma mais mecânica de ser, né? E o que os caras dessa época não admitiam era que se eu coloco uma carga aqui,
ele sofreria uma ação à distância, né? Nota, se eu colocar uma carga elétrica positiva aqui, ela vai ser repelida. Mas essa carga está distante dela e não tinha nada de material, né? Nenhuma conexão mecânica entre elas. E isso era uma coisa muito complicada para alguém desse período conseguir assimilar. O que o pessoal do princípio mecanicista bolou, né? Qual foi a engenhosidade deles? Eles imaginavam que todo o meio, todo o espaço era permeado por um material que eles chamaram de éter. E que quando eu coloco uma carga, ou seja ela positiva ou negativa, num ponto desse éter, ele criaria uma deformação do éter, né, como se fossem linhas de campo. Então, essas linhas aqui, que hoje a gente sabe que elas só indicam as possíveis trajetórias, eles acreditavam que elas eram mecânicas, né, deformações do espaço. E daí isso resolvia, na concepção deles, o problema da ação à distância, na qual eles não acreditavam. O mecanismo que eles bolaram foi o seguinte: se eu coloco uma carga aqui nessa posição ou aqui, a força que vai repelir ou atrair essa carga não é gerada à distância pelas cargas originais, mas sim a força vai ser exercida pela linha de campo. Daí vem a ideia de que quem vai empurrar, né, quem vai atrair ou repelir uma carga colocada aqui é o campo. E como o campo atua em todos esses pontos do espaço, estava resolvido o problema conceitual da época de que não existia ação à distância. Essa convenção é adotada até hoje, né? A gente adota que uma carga elétrica, ou um conjunto de cargas elétricas, gera um campo elétrico no espaço, e este campo é responsável pelas forças exercidas sobre as cargas elétricas colocadas nessa região. É claro que a gente sabe que hoje, né, a gente não tem mais essa hipótese do éter, mas do ponto de vista matemático é bem conveniente, porque permite calcular os campos e atribuir aos campos as forças realizadas. Tá? Então, a gente considera que a carga elétrica gera um campo elétrico na região espacial em torno dela, né? Esse campo elétrico no espaço é quem vai exercer a força elétrica sobre outras cargas colocadas nessa região. Confusa essa ideia para vocês, gente? Ou ficou claro? Bom, todo mundo quieto, devem ter entendido. Para conseguir saber qual é o campo elétrico, foi criado o conceito de carga de prova. Tá? A carga de prova seria uma carga elétrica conhecida de valor infinitamente menor do que a carga elétrica com relação à qual eu quero medir o campo, e essa carga de prova seria colocada nas imediações, em pontos diferentes, aí, possibilitando o cálculo do campo elétrico. E o campo elétrico é definido assim, tá? O campo elétrico gerado pela carga Q é igual ao produto da constante eletrostática, né, que é a nossa velha conhecida, 9 vezes 10 a 9, vezes a carga elétrica que gerou o campo, essa carga aqui é a carga fonte, dividido pela distância ao quadrado entre a carga elétrica fonte e o ponto onde a gente está considerando que a carga atua. Então, se eu tenho uma carga elétrica aqui, eu vou medir essa distância entre as duas. Deixa eu mudar aqui o meu... Passar para a caneta, tá? Se eu tenho aqui, então, uma medida em linha reta da distância entre as duas, eu digo que o campo elétrico neste ponto do espaço é igual à constante eletrostática vezes a carga fonte, tudo isso dividido pela distância da carga fonte ao ponto ao quadrado. Tá? A força eletrostática,
né? Se eu coloco uma carga ali, ela vai ser, então, igual ao produto do campo elétrico vezes a carga que foi colocada ali, né? E aí a gente volta lá à lei de Coulomb, tá? Constante eletrostática, produto das cargas e distância entre as duas ao quadrado, tá? Que é que eu coloquei aqui. A força eletrostática, ela é exercida sobre a carga Q, não pela carga Q maiúsculo, mas pelo campo gerado pela carga Q. Só uma mudança conceitual. E aí a força eletrostática é o produto da carga pelo campo. Dúvidas nisso, pessoal? Todo mundo mudo, segunda-feira, né? Ressaca de feriado. Por enquanto, eu não. Nenhuma dúvida, eu só tô tentando acompanhar a explicação. Você já acordou? Acordei. Sim. Tá bom, então. Então, olha só, vamos fazer um exemplo aqui. E a gente, com isso, já dá uma revisada também nos exercícios anteriores, né? Ó, eu tenho uma carga agora de 2 coulombs, tá? Que ela foi colocada num ponto P do espaço, e sobre essa carga atua uma força de 4 newtons. Se essa carga for substituída por uma de 3 coulombs, qual vai ser a intensidade da carga colocada aí no ponto P? Conseguem fazer isso? Sim, Professor, não? o senhor pode repetir aqui, travou? Tá, Ah, só aqui tá bem falha. deixa eu mudar o deixa eu recompartilhar, porque aí costuma destravar. Ó, eu tenho uma carga de 2 coulombs, que ela está situada num ponto P, qualquer genérico no espaço. E nessa carga atua uma força de 4 newtons. Se a carga de 2 coulombs for substituída por uma de 3 coulombs, qual será a intensidade da força, né, quando ela for colocada de novo no ponto P? Tudo bem até aí? Vou fazer isso com vocês, para ver se vocês acordam. Estão vendo a minha lousa agora? Ou travou de novo? Aqui voltou ao normal. Tá, olha. Então, o exercício está dizendo o seguinte: Ô, primeiro. Oi, está funcionando? O que ele está me dizendo é o seguinte: ele colocou uma carga de 2 coulombs numa região do espaço e sobre essa carga atuou uma força de 4 newtons. Se ele substituir a carga de 2 coulombs por uma carga de 3 coulombs, o que vai acontecer com a intensidade da força? Tá? Bom, se eu tenho uma carga situada num ponto qualquer do espaço, neste ponto atua um campo eletrostático, que a gente está chamando de E. Eu não sei qual é a carga-fonte, e nesse caso eu nem me interesso por ela. Porque eu sei que aqui em algum ponto do espaço tem uma fonte de campo, aqui nesse ponto P atua o campo eletrostático, e se eu colocar uma carga aqui nesse ponto, ela vai sofrer uma força que é igual a campo elétrico na região vezes a carga que foi colocada ali. Ok? Independente aqui, né, da estrutura desse campo. No exercício, ele diz que está implícito que o campo não vai ser mexido, não vai ser alterado. Por quê? Ele só está alterando a carga de prova. Então, olha só. Força é igual a campo vezes carga de prova.
Quando ele colocou uma carga de prova de 2 coulombs, a força experimentada foi de 4 newtons. Isso quer dizer, então, que o campo é de 4 dividido por 2, o campo é de 2 newtons por coulomb. Esse é o campo elétrico na região. Licença, professor, o meu Oi? travou de novo. Travou de novo? Eu não sei se é só o meu, mas travou de novo. Quando isso acontece, eu tiro o compartilhamento e volto o compartilhamento, costuma destravar, tá? Então, olha só, quando eu coloquei uma carga de 2 coulombs, a força foi de 4 newtons. A pergunta é, e se eu colocar uma de 3 coulombs, de quanto vai ser a força? Tá destravado agora? Agora apareceu. Tá. Qual é a ideia de fazer um exercício assim? Eu tenho uma carga ou um conjunto de cargas, que é a fonte do campo, e o campo elétrico está aqui atuando nesse ponto P. Tá? Se eu colocar uma carga elétrica nesse ponto P, que eu estou chamando aí carga de prova, a força que vai atuar sobre ela é o produto do campo pela carga. Então, olha só. Quando eu coloquei lá uma carga elétrica de 2 coulombs, que é o que está no enunciado, a força que atuou sobre a carga foi de 4 newtons. Logo, o campo elétrico é de 4 dividido por 2, portanto, 2 newtons por coulomb. Tá? Então, agora, o que vai acontecer quando eu colocar uma carga de 3 coulombs? A força sobre a carga de 3 coulombs vai ser igual ao campo. O campo não mudou, porque ele só mudou a carga de prova. O campo continua sendo de 2 newtons por coulomb, só que agora a carga é de 3 coulombs. Então, a força que vai ser experimentada pela carga vai ser de 6 newtons. Tá? Porque, olha, força campo vezes carga. Se o campo não mudou, F' é o mesmo campo vezes agora a outra carga, tá? A fonte aí do campo não foi alterada, segundo o enunciado, só as cargas de prova que ele foi mudando e fazendo os testes. Então a gente não tem aí nenhuma alteração do campo elétrico, mas só das cargas de prova. Ok? Todo mundo conseguiu acompanhar ou alguém ficou perdidão? Bom dia, Professor, Vanguarda. Oi. Coulomb, certo? E só manteve o Newton. Oi? Não entendi. Não, ele manteve o ele manteve o campo. Tá? O campo é o mesmo. Como ele alterou a carga, ele vai alterar a força também. A força exercida sobre o campo na primeira carga foi de 4 newtons e na segunda de 6 newtons, porque a carga aumentou. Mas quem gera o campo aqui, a fonte, não foi alterada. Vamos ver o exemplo seguinte? Esse agora eu gostaria que vocês tentassem fazer. Agora a gente tem um campo elétrico, tá? Que atua sobre uma carga de prova de menos 6 microcoulombs, gerando uma força, causando uma força de 12 newtons. A pergunta é, qual é a intensidade desse campo elétrico? Tentem fazer, vocês. Vamos ver se conseguem. Vou cruzar os dedos aqui e esperar 1 minuto.
Enquanto vocês vão fazendo, eu vou fazer a chamada aqui, tá? Peço para ninguém sair, então. Conseguiram fazer? Fácil, né? Mesmo assim, vou resolver com vocês. Então, esse exemplo número 2, ele diz o seguinte. Vocês estão vendo a lousa branca ou está travado para alguém? Não, para ver aqui sim, professor. Tem que enxergar. Então, olha só, carga de Pra mim, prova, por enquanto, é normal. normal, jóia. Se travar, avisem que eu faço aquele compartilhamento. Tá? Ó, agora ele diz o seguinte, carga de prova de menos 6 microcoulomb sofre a ação de uma força. Eu coloquei a carga lá e medi que essa carga sofreu a ação de uma força de 12 newtons. Então, a pergunta é, qual é a intensidade do campo eletrostático? Bom, a gente sabe que força que a carga vai sofrer é igual ao campo vezes a carga de prova. O que eu tenho que tomar cuidado aqui é só com esse microcoulomb, né? Eu preciso lembrar que
1 microcoulomb é igual a 10 a menos 6 coulombs. Tá? Então, no lugar da força, eu vou colocar o 12 newtons. O campo é o que eu quero descobrir, é a minha incógnita. E no lugar da carga, eu vou colocar aqui menos 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Vou passar esse termo aqui para o outro lado da igualdade. Então, E vai ficar igual a menos 12 dividido por 6 vezes 10 elevado a menos 6. Logo, eu vou simplificar aqui esse 12 com esse 6. Né? Sobra um 2 aqui em cima. Então, a gente vai ter um campo eletrostático de menos 2 vezes 10 elevado a sexta newtons por coulomb. Ok? Dúvidas? Alguém não chegou nisso? O outro exemplo. Agora a gente tem lá na área de tarefas uma série de exercícios para vocês começarem a fazer, tá? Eu vou projetá-los aqui, mas vocês têm acesso a eles lá na equipe, tá? Deixa eu projetar aqui. Então, lá no geral da nossa equipe de eletricidade, vocês têm as tarefas e vocês têm aqui uma série de exercícios sobre campo eletrostático. Tá? E eu gostaria que vocês começassem a fazer esses exercícios já. São simples, não são muito complicados. A gente começa hoje e finaliza esses exercícios amanhã, e se for necessário, a gente faz mais alguns. Nós temos ainda 7h40. Tem bastante tempo ainda para vocês começarem a fazer esses exercícios. Tá? Enquanto vocês vão lendo e tentando fazer, vocês podem ir tirando dúvidas que eu estou aqui. Combinado? Opa, mudei a tela.